São 6 horas, né? Hoje é dia 28 de junho de 2022 e a gente vai dar início ao nosso programa de capacitação complementar em endoscopia avançada de viabilidade pancreática. E a doutora Jennifer vai nos mostrar um caso sobre, um caso não, um artigo que relata, né, que a direção da ecoendoscopia está indo também para a biópsia do fígado. A gente já até discutiu aqui sobre biópsia hepática, alguma coisa, mas eu acho que vale muito a pena a gente fazer esse tipo de avaliação novamente, porque realmente é bem interessante a possibilidade da ecoendoscopia em relação às biópsias hepáticas. Então, Jennifer, fica bem à vontade para apresentar o trabalho. Muito obrigada. Opa. Então, esse é um artigo um pouco diferente do habitual, né? Que a gente mostra dados. Esse é mais um artigo acadêmico que tem dicas de como fazer por um profissional já experiente no assunto, que tem desenvolvido a técnica, né? E mostrando as dificuldades e como fazer de uma maneira mais eficiente e com menos riscos para o paciente. Então, a biópsia hepática ecoguiada, ela tem ganhado destaque, principalmente nos Estados Unidos e em muitos centros. Ele vem substituindo a biópsia realizada por via percutânea pelos próprios hepatologistas ou transjugular. E pela possibilidade de você fazer o paciente sedado, né, traz mais tranquilidade para ele e a gente consegue fazer uma punção guiada, então isso também diminui a chance de riscos do procedimento. Com a introdução, então, do também de procedimentos de medição do gradiente portal, que tem crescido principalmente nos Estados Unidos, ao que eu pesquisei, isso ainda não chegou aqui para gente, mas é uma tendência que provavelmente vai chegar, vai somente aumentar a indicação desse procedimento de biópsias hepáticas juntamente com a medição do gradiente portal. E a biópsia, ela pode parecer, mas ela não é tão simples ou direta como a gente pode imaginar num primeiro momento. Então, David Diel, que é um especialista nesse ramo que vem surgindo, que está desenvolvendo técnica, fazendo trabalhos a respeito, ele passa algumas dicas sobre como realizar e a importância desse procedimento. Então, primeiramente, né, você é um procedimento de maior risco, é um procedimento que você precisa conversar com o médico do paciente, né? Não é simplesmente pegar um exame e fazer. O ideal seria que a gente conseguisse fazer isso com todos os procedimentos realizados, né? Mas é um procedimento de maior risco, é um procedimento é, que precisa ser discutido com o médico, né, que solicitou para ver realmente a indicação, né, e conversar sobre o que vai fazer do procedimento. Então, fala com o hepatologista, com o cirurgião que solicitou o exame, né, fala que você está fazendo a biópsia hepática, lá, né, eles falam da possibilidade de aferição do gradiente de pressão da veia porta também, já que está fazendo a biópsia, talvez seja interessante você realizar essa aferição no mesmo procedimento com a mesma sedação, né? Essa técnica, ela traz algumas vantagens, né, em relação à técnica percutânea. Então, ou a transjugular, né? No caso da transjugular, você mantém o atendimento do paciente ainda no departamento, né? Você consegue discutir o caso com o especialista, é, e, e tem uma abordagem em conjunto. Você consegue ver a agulha em tempo real, então aparentemente parece ela é mais segura do que as outras abordagens, visto aqui que isso aqui é um guia de dicas de um especialista, né? O que ele encontrou. A gente ainda tem um largo caminho pela frente de trabalhos para provar realmente com estudos o que a gente está vendo aqui, o que parece ser esse caminho. É, então, o procedimento sedado também parece diminuir a ansiedade do paciente, resultar em maior satisfação do procedimento, né? Imaginar que tem uma agulha entrando, vai pegar um parênquima de um órgão seu, você tá vendo aquilo, deve ser meio é,
incômodo mesmo para o paciente. E você consegue realizar uma biópsia dos dois lobos hepáticos facilmente e diminuir o potencial de erro da amostragem, já que você está vendo em tempo real o que está acontecendo lá dentro. E também é possível fazer outros procedimentos endoscópicos adicionais, como a endoscopia, ou uma ecoendoscopia biliopancreática para avaliar o pâncreas, colédoco, se tem cálculo na vesícula, ou uma colonoscopia também de rastreamento. Isso pode ser feito na mesma sessão, e isso resulta em economia de tempo, esforço do paciente, dinheiro até, né? Você vai perder 2 dias de trabalho, né? E também para o sistema de saúde. Também é importante conversar com o patologista que vai analisar a amostra, saber que você está fazendo essa biópsia coguiada, né? Já tem-se lá, né, na experiência, né, do centro do David Dill, que as amostras ecoguiadas, elas atendem aos padrões aceitos de adequação em termos de comprimento da amostra e contagem da tríade portal, que é realizada. Elas são aparentemente comparáveis ou até melhores do que as amostras obtidas por biópsia hepática ou transjugular. E lá nos Estados Unidos, os patologistas têm observado, em cada um em sua localização, melhora na qualidade da amostra desde que se começou a realização da punção ecoguiada, principalmente nos pacientes onde foi utilizada a agulha para aquisição tecidual, que ela tem fornecido, né, núcleos mais longos, mesmo na presença de cirrose. Então, aqui, né, tem uma, uma amostra de uma biópsia com evidentes nódulos de cirrose, né, que você consegue avaliar. PC, a gente não, mas o patologista conseguiria avaliar melhor essa amostra. Ele vem já com uma histológica, né? Ela vem um material histológico para o patologista conseguir analisar com mais fidedignidade o que tá acontecendo no fígado mesmo. E é importante também a gente verificar a indicação do procedimento, né? E, como a gente já falou, a necessidade de outros procedimentos na mesma sessão. Então, é isso que ele falou. Sempre que possível, já vê se não precisa fazer algum outro procedimento que vai ser submetido à sedação, né? Ele tem uma suspeita de hipertensão portal, já avalia, né, se tem vários dias de esôfago, ver se não tem indicação de fazer um rastreamento. O paciente às vezes já tem uma certa idade, já está na hora de começar o rastreamento de câncer de cólon, ou mesmo avaliar alterações biliopancreáticas. Às vezes eles têm suspeita, né, de microcálculos ou alguma alteração, né, no colédoco, alguma doença que possa ser vista nesse mesmo exame. Também é importante a gente pensar nas contraindicações do procedimento. A priori, né, a gente tem um INR menor que 1,5, maior que 1,5, e uma contagem de plaquetas menor que 50 mil antes da biópsia hepática, né, como contraindicações para o procedimento. Também é importante a gente suspender os anticoagulantes, os antiplaquetários antes do procedimento. Cada um tem um período ideal, né, de parada, seguir direitinho as orientações, pensando num procedimento invasivo, né? E se isso não for possível, pode ser indicada, então, uma abordagem transjugular mesmo, porque ela você consegue realizar com ela acaba tendo menos risco de sangramento do que a ecoguiada. Acredite-se também que a CIT em grande volume seja uma contraindicação à biópsia hepática, mas ainda também não tem estudos a respeito disso. E um ponto que a gente pode achar que vai atrapalhar a cirurgias gástricas prévias, como o bypass e impulso de rum, não são contraindicação. Nesse caso do Y, do bypass, ele até facilita você chegar no lobo hepático esquerdo para a realização da biópsia na região. A agulha também, né? Você tem que escolher a agulha correta para o procedimento.
Pela experiência dele, foram vistos que as agulhas de 22 gauge, elas produzem amostras que são sujeitas a maior fragmentação quando você vai processar essa amostra, independente se é FNA ou FNB. O ideal, visto, né, nessa experiência do profissional, são as agulhas de 19 gauge, preferencialmente de aquisição tecidual, diminuindo essa fragmentação também no processo da amostra. Se for, né, se só tiver a agulha FNA, para você ter uma amostra mais adequada, você pode usar o método de sucção úmida, que a gente vai falar mais à frente, que é aqui, né? Você realizar a preparação da agulha para o procedimento. Teoricamente essa preparação ela leva a um maior rendimento tecidual em comparação com a sucção seca. Então, como que a gente faz isso? A agulha, você remove o estilete da agulha e você vai lavar essa agulha com uma pequena quantidade de heparina padrão. A seringa de sucção é preenchida com 1 a 2 ml de água. Depois a torneirinha é fechada e você faz a sucção, o vácuo na torneirinha, e então monta na agulha para ser utilizada. E isso diminui a chance da formação da coagulação do sangue, que pode acabar atrapalhando a visualização da amostra e até você avaliar se tem quantidade de amostra suficiente. Forma aquelas cobrinhas, né, avermelhadas, que são, em vez de. Às vezes pode confundir com a amostra, mas pode ser que seja só sangue. Então, para você evitar que tenha esse tipo de erro, não erro, mas de confundidor confundidor na quantidade de amostra para avaliação, você pode utilizar essa técnica. Muitos endoscopistas ainda preferem a, a técnica de remoção lenta do estilete, que vai promover, né, uma biópsia por capilaridade, né? E você pode realizar ambas as técnicas. Primeiro realiza a sucção úmida e depois pode retornar o estilete, né? E retirando ele para fazer a biópsia por capilaridade também. Também é importante você avaliar, né? É fundamental, na verdade, o alvo da biópsia no fígado. E tomar muito cuidado para evitar a biópsia esplênica inadvertida, principalmente quando você estiver biopsiando o lobo hepático esquerdo, né? Sempre avaliar as estruturas portais. Às vezes o fígado está esteatótico, é mais difícil de encontrar as estruturas portais, mas é fundamental para você conseguir fazer uma biópsia segura. E muitas vezes também, nesses pacientes, o baço ele pode estar na mesma ecotextura que o fígado, então tem que tomar realmente muito cuidado e avaliar bem para ter certeza que você está fazendo a biópsia no local certo, né? Para evitar eventos adversos, como sangramento importante, né? Principalmente se você pega os vasos hilares esplênicos. Eles podem estar no trajeto da agulha. Opa. E quando você vai biopsiar o lobo hepático direito, a localização mais fácil para você realizar geralmente é no bulbo duodenal, que você faz um sentido anti-horário e um leve up, que você vai conseguir chegar ali na região, é próximo à vesícula, onde você encontraria a vesícula biliar. Você vê que, né, não teria tanta dificuldade para realizar essa biópsia. Tanto aqui, que tem íntimo contato com o estômago, quanto no lado, no lobo esquerdo, quanto no direito, que você consegue um acesso também geralmente bom. A técnica, né, que ele indica que aquele realiza, que ele acha ser a mais ideal, né? Primeiro, sempre longe dos grandes vasos, evitar os vasos de maior calibre para a gente não ter nenhuma complicação maior. Ele introduz a agulha muito rápida, com um movimento rápido e curto no parênquima hepático para ultrapassar a parede gástrica ou duodenal, né? Então, essa agilidade na primeira punção ajuda nessa perfuração, né? E apesar de parecer que vai te dar menos destreza, ela ajuda você chegar mais é,
ter mais firmeza ali na chegada no parênquima hepático. Depois que você viu que está lá no parênquima hepático, aplica, abre a torneirinha, né? E avança com movimentos lentos e constantes, umas 3 ou 4 vezes no fígado, por pelo menos uns 3 centímetros, se possível, né? Se não tiver nenhum vaso ali na região, podendo ser avançado até um pouquinho mais, sem problema nenhum. E depois que realizou, né, as biópsias, é fechada a torneirinha e aí sim retirada a agulha para avaliação do material, do ecoendoscópio. Nos casos de esteatohepatite não alcoólica, é importante a realização das biópsias bilobar, né, dos dois lados, nos dois pontos de punção. Se a amostra obtida, você achar que ela não está adequada, se você achar que ela não está num comprimento legal, ou teve muita fragmentação, pode ser realizada uma segunda passagem sem nenhum problema. A dica 9 dele é recuperar a amostra sem fragmentação e avaliar a adequação da biópsia, né? O Dr. Celso ele faz muito isso, ele sempre avalia com muito cuidado a amostra, a gente vê lá no serviço que isso faz muita diferença, né? Você não simplesmente pega a biópsia, põe no formol e encaminha para o patologista, né? É bom tomar muito cuidado porque é uma amostra muito delicada. E é como que ela tenha muito sangue misturado, você não consiga avaliar, não fica translúcido para você avaliar a amostra se foi boa, se foi suficiente ou não, né? Se teve material adequado ou não. Dessa técnica com agulha, de agulha com heparina, ele disse que forma menos coágulos que parecem com macarrão que pode dificultar a avaliação, né? Disso. Mas tem outras coisas que você pode fazer. Lá nos Estados Unidos, eles têm esse dispositivo que é muito legal. Ele tem uma redinha, né? Você coloca a amostra ali, lava um pouquinho com muita delicadeza essa amostra, e aí você coloca no frasco. A gente tenta fazer isso lá no serviço, a gente faz isso colocando na própria caixa da, da agulha, né? Separa bem o material e aí a gente coloca no pote para ficar bem parecido com essa segunda imagem aqui, né? Que você tem só mesmo o material para enviar para o patologista, evitar sangue em excesso, vai dificultar muito a avaliação. E a seguir, sempre avaliar o paciente após a biópsia, né? Então, o tempo de recuperação, ele geralmente diz que 1 hora é suficiente, né, na RPA, para você avaliar se o paciente vai ter alguma complicação, mesmo quando é feita a biópsia nos dois lados. Ele indica dieta geral ou dieta que o paciente está habituado logo após, sem problema nenhum, depois, nesse período, né, que viu que já não teve mais nenhum efeito adverso. Evento adverso. 30 a 40% dos pacientes vão apresentar dor abdominal após o procedimento. Isso é um valor alto, mas geralmente é uma irritação peritoneal, né? E ela é autolimitada. E uma dose única do opiáceo é dada e geralmente ele melhora. Aí, nos casos de dor persistente, você pode realizar uma segunda dose de opiáceo. E se mesmo assim não for eficaz, ele indica a realização de uma tomografia para avaliar se ocorreu algum sangramento maior. Então, o que pode acontecer mais frequentemente são os hematomas intrahepáticos, né? Que você está funcionando ali uma região hipervascularizada. Geralmente eles são autolimitados, eles não requerem outro tratamento radiológico, como por embolização vascular, mas é importante deixar em observação, pelo menos durante a noite, para ver se ele vai se manter autolimitado, se não vai ter piora dos sintomas, deixar o paciente mais com um controle álgico melhor, né? E aí no dia seguinte, geralmente isso já está. Se ele não tem, se avalia antes, né? Se ele não tem nenhuma discrasia sanguínea, não teria o porquê isso aí continuar aumentando, e o corpo absorve depois com o tempo. Então é isso, esse é um artigo mais simples, e acho que agora vamos abrir para discussão com o Dr. Celso. Obrigado, Jennifer. Eu acho que é um artigo simples, mas é um artigo que realmente vai nos ajudar bastante, porque eu não tenho muita dúvida de que nos próximos anos a, a indicação de biópsia hepática vai aumentar e vai aumentar bastante, né? Porque, como você mesmo mostrou, esse trabalho nos chama bastante atenção. É um método simples, é um método de introdução da agulha muito mais simples
do que o percutâneo, né? Eu tive a oportunidade de, na residência médica, fazer muitas biópsias percutâneas de fígado e a gente também tem complicações. Mesmo esse hematoma também pode ocorrer, né? Só que não nessa localização, porque a nossa preferência é sempre a obtenção nas biópsias transparentais do lobo hepático direito, né? E a gente tinha sangramento que corria pela região da cúpula frênica, né, próximo ao lobo direito, indo até para o lobo esquerdo, e a gente tem esse tipo de complicação. Agora, com certeza, eu quero ouvir a opinião, por exemplo, do Fila, né, do que ele pensa. E até você bem lembrou que a gente tem feito muito isso, né? Limpado a amostra do sangue. Até nem tive esse feedback com o Filadélfia, né? Das amostras pancreáticas que a gente tem limpado frequentemente para saber como é que estão, né, as amostras. Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante que eu queria ouvir a opinião do Fila. Não sei se ele está nos ouvindo aí, né? Mas eu queria ouvir a opinião dele em relação a isso. Se ele tem alguma dica também, né? Porque o patologista, assim, a gente tem os resultados que a gente tem justa, única e exclusivamente por causa das dicas que ele sempre deu para a gente, né? Principalmente para mim, ele sempre me deu bastante dicas para a gente conseguir fazer obter o melhor material para que ele consiga dar o melhor diagnóstico possível. Bom dia, Fila, muito obrigado aí Bom por dia. participar. E eu queria ouvir as suas opiniões a respeito das biópsias hepáticas. Bom, ah, primeiro, a técnica que ele utiliza aí é com essa, vamos dizer, limpeza do material com heparina. Eu acho que a gente nunca tinha conversado sobre isso. Me pareceu muito interessante, né? Realmente ele peneira o fragmento com heparina, né? Então você viu que sobrou só o tecido mesmo, né? Aí até se fosse possível a Jennifer colocar de novo o fragmentinho histológico para a gente conversar. Coloca lá, Jennifer. Deixa eu achar aqui. Aquela Bom, foto e daquele fragmento ficou bonita mesmo. quanto ao calibre da agulha, eu queria entender, quer dizer, ela é mais Grossa. grossa do Sim, que tá. Muito interessante isso. Bom, essa coloração aí é um maçom, né? Ele que salienta melhor as áreas de fibrose. Então, quando você faz uma biópsia por agulha convencional, numa cirrose micronodular, uma das coisas que a gente avalia é a fragmentação tecidual. Quer dizer, a fragmentação tecidual é uma indicação indireta de que você está numa cirrose micronodular. Vocês veem que com essa agulha, ela consegue biopsiar um nódulo, o nódulo desse que está bem aqui no meio, no fragmento do meio, você- ele tá consegue bem. ficar contido na agulha, quer dizer, então esse material é uma maravilha, né? Ah, Aparentemente, o que eles fizeram aqui foi cortar em 3 fragmentos o comprimento geral do, do filamento obtido por vocês. Você me corrija se, porque vocês obtêm o filamento contínuo, não é? Exato, exato, é isso Então mesmo. aqui está cortado, tá vendo? Ele cortou e esticou cada fragmento desse. Essa técnica, quem fez essa técnica é um artista, né? Porque você precisa ter o fragmento muito bem esticadinho, porque se ele ficar ondulado, o corte histológico vai pegando alternadamente cada área. Então esse corte aqui histológico aqui é uma maravilha. Bom, Eu fiquei impressionado também quando eu vi essa imagem. sem dúvida. Então, então teria toda uma mudança, né? Nós teríamos que nos acertar com os nossos técnicos para que esse material seja tratado dessa forma. Quer dizer, ele não pode ser tratado com a microhistologia padrão agarose, ele tem que ser tratado como uma biópsia convencional.
muito bem esticado, né? Então nós vamos ter que nos preparar para processar um material desse, né? Eu preciso ser previamente avisado para eu poder conversar com os técnicos. Isso é a primeira coisa. Então, o técnico da histologia aqui é uma pessoa fundamental, né? Com a Garose, eles dominaram a técnica, né? De fazer a microhistologia. Isso aqui é uma histologia convencional com uma agulha fina, né? Comparado, quando a gente comparar com uma agulha transparietal, qual é o calibre de uma agulha transparietal, Celso? A agulha transparietal ela tem em torno de 18 a 16, podendo chegar até 15 gauges, pelo que eu me Tá, lembro. tá. Agora, Então, nós faz vamos. muitos anos que eu não faço isso, talvez tenha Não, tido agulhas melhores, né? não, tá ótimo. Agora, vamos lá. Essa não é a realidade, um material como esse não é a realidade atual, né? Quando vocês obtêm um material de biópsia hepática, eu não tenho arquitetura tecidual, como este caso aqui, né? Tanto que eu tenho sugerido que, para um nódulo, o que vocês obtêm, tudo bem. É uma metástase, é um nódulo, é um cisto. A gente tem material com a agulha de vocês atual, para, né? Sai do pâncreas, vai para lá e biopsia, eu tenho material. Agora, para fazer um diagnóstico, para fazer um diagnóstico de uma hepatite, de graduar esteatose, etc., observando espaços porta, não é a nossa realidade hoje, né? Com, com agulha de 20 gauges, 22, como vocês têm feito. Então, nós vamos. Isso aqui é outra abordagem, não é? Fila, eu acho que esse trabalho mostra que é possível a gente fazer esse tipo de corte histológico, né? Acho que isso é uma Claro, coisa, acho que isso é uma coisa claro, interessante, né? claro, claro. Talvez tenha que mudar a forma de preparo, né? A forma de É, preparo. é o, vai ser sim, vai ser um cuidado enorme de como esticar. Ou a coisa mais difícil será esticar o fragmento bonitinho assim. Possivelmente, eu sou muito contra, né, o estender o tecido em qualquer, por exemplo, papel filtro, nossa, para estragar o material, né? Ele desidrata demais o material. Mas talvez tipo um papel manteiga, que ele possa estar esticado assim que você retirar, antes de pôr no formol. Quer dizer, ele vai para o formol já esticado. Eu acho que é como a gente talvez tenha que proceder, né? E Fila, deixa eu te falar uma coisa. A gente, praticamente todas as últimas 30 biópsias que a gente fez de fígado, né? De fígado, não, desculpa, de pâncreas, a gente tem Pâncreas. tirado o sangue, a gente tem limpado, que foi o que a Jennifer falou, né? A gente tem tido esse cuidado já de limpar o sangue, ou seja, tem lá o sangue junto com o formol, a gente coloca no primeiro frasco todo o formol, depois tira aquele sobrenadante com sangue, joga em qualquer recipiente, né? E a gente só deixa aquelas, né, assim, as pequenas cobrinhas que a gente diz, né? Você acha que tem melhorado o que a gente tem feito? Faz tempo que eu esqueci até de te perguntar sobre esse feedback. Você acha que tem melhorado ou não melhorou absolutamente nada? Não, não, acho que melhora sim. Na verdade, eu tenho que perguntar, sabe, eu tenho que perguntar para os histotécnicos, né? Porque o que que eles faziam antes? Eles centrifugavam N vezes o material Entendo. até ficar o fragmento mesmo no pallet, né, que eles chamam. Eu não tenho tido problema nenhum com material. É absurdamente raro, não só da sua equipe como as demais, absurdamente raro eu dizer assim, puxa, não tem material aqui, né? É, é bem difícil. Tá. Eu acho que Mas eu acho que de qualquer forma isso que você está fazendo certamente ajuda, não é? Certamente ajuda, porque ah, você manipular o tecido muitas vezes, claro
que eu obtenho o material, mas ele foi mexido, não é? Você pode causar algum dano. Então, é, tirar esse sangue em excesso, acho que é uma ótima medida. A heparina é um complicante no procedimento para Não, vocês? não, eu também gostei dessa técnica. Também Interessante, achei né? uma técnica interessante. Até vou ver se eu faço utilizando para o pâncreas mesmo, né? Esse- Claro. Porque o Exato. fragmento é mais fino ainda, acho que é bem legal. É. Por- Me fala ah, uma coisa, filha. Assim, você se lembra que nós fizemos, até o Rodrigo Surjan depois vai comentar, nós fizemos um caso recente, acho que tem uns 3, 4, não, mais, um pouquinho mais. Acho que foi no final do ano passado, nós fizemos um caso do próprio Rodrigo, de um paciente que tinha amiloidose hepática, não sei se você lembra. sim, mas é Eu queria saber o que que você achou do material, não sei se você se lembra. puxa, difícil, mas que a amiloidose hepática, você não vai ver o depósito amiloide lá, né? Ela vai só tira a função. Mas eu não Não lembro lembro. bem o que aconteceu, não, sério. Não lembro. Perfeito. Bom, eu quero ouvir, obrigado, Fila. Eu quero ouvir a opinião da Raquel, do Marcos, quero saber o que que eles pensam e também do próprio Rodrigo. Por favor, fiquem à vontade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta também, pode levantar a mão aí, fiquem bem à vontade. Posso Raquel. começar então, Celso? Claro, Rodrigo, pode falar. Eu estava tentando lembrar desse caso. Eu lembro muito bem da situação. Vocês estavam no centro cirúrgico, a gente tinha uma. Eu não lembro exatamente qual que era a nossa dúvida diagnóstica, mas era um caso difícil. E eu lembro que vocês entraram, a gente tinha discutido uma realização de outro procedimento. Na verdade, vocês entraram, acho que a paciente estava com alguma síndrome colestática, alguma coisa assim, Isso e mesmo. havia uma suspeita de ser uma colestase extrahepática. E quando vocês entraram para o diagnóstico e possível terapêutica, eu lembro que estava fazendo exame, vocês entraram e a gente falou: caramba, não tem dilatação de via biliar, não tem nada. Foi um Né? achado ali no momento. E aí veio a ideia na hora. Falou assim: bom, se não tem isso, vamos biopsiar o fígado e biopsiar bilateral. Eu lembro que você É, perguntou assim, dá para biopsiar o fígado? Eu falei, não, dá, tranquilo, vamos biopsiar. e eu guardo para mim como esse tendo sido o melhor momento que eu vi de uma biópsia hepática ecoguiada. Quer dizer, aquilo para mim ficou muito claro que, caramba, quando a equipe tem essa ferramenta à disposição, numa hora como essa, ela pode ser fora outras situações, mas realmente numa hora como essa, ficou gravado para mim que é uma ferramenta muito útil. E que fez diferença na condução clínica da paciente. Isso para mim fica muito claro. Então, para mim eu sempre guardo essa biópsia que vocês fizeram como como um diferencial ali na hora, que foi muito bacana, né? Vocês não entraram preparados para fazer isso, que foi uma decisão Tá fechado intra ainda. intraoperatória ali, foi muito bacana. Eu queria Perfeito. rapidamente contar para vocês minha vivência com biópsia de fígado, que eu acho que eu acabo tendo uma vivência muito grande por causa tanto de ter seguido em consultório muitos pacientes com hepatopatia crônica, quanto no HC, no transplante de fígado. Gente, eu fiz centenas de biópsias de fígado guiadas por ultrassonografia. Assim, realmente acho que eu fiz centenas. Tinha uma época no HC que, assim, eu fazia todas as biópsias da enfermaria e dos transplantados, principalmente que estavam internados, suspeita de rejeição. Eu acabava tendo antes de fazer o meu ambulatório no HC, eu acabava sempre fazendo umas 3 biópsias de fígado ali no ambulatório e acabava tendo os pacientes da clínica privada e aí acabava fazendo algumas biópsias guiadas por ultrassonografia por causa das hepatopatias virais. Ah, e
pô, naquela época do HC ainda era muito frequente na enfermaria, você pedia ultrassom, o ultrassom não chegava, e a gente fazia biópsia, assim, com frequência, sem ultrassom, inclusive. Só no exame físico, só percutindo o fígado. Mas geralmente esses eram pacientes transplantados, em que o fígado já está encostado ali, aderido na parede, então facilita muito o acesso. Eu fiz por muito tempo essas biópsias, inclusive, muito tempo não, em muitos casos, sem nenhum tipo de sedação e só com anestesia local, e eu absolutamente me convenci que não tem condição de fazer esse tipo de barbaridade, apesar de ser uma prática comum, porque é incômodo, é muito incômodo para o doente. E fora ser muito incômodo para o paciente, existe um risco muito grande, o paciente fica tenso, e se por acaso ele se mexer ou tossir ou ficar ansioso e começar a aumentar muito a frequência respiratória, quando você faz uma biópsia hepática transparietal, guiada por ultrassonografia, você passa pelo gradeado costal. Então, se o paciente tiver um movimento de respiração muito grande ou tossir, aquilo lá serve como de pivotagem, quer dizer, se ele chacoalha a costela, ele empurra a tua agulha e isso vai causar uma movimentação da agulha dentro do fígado muito maior, né? Então, assim, eu lembro claramente de 3 complicações que eu vi desses procedimentos. Bom, perdão, a partir de então eu comecei a fazer com sedação e a gente revertia na hora. Quer dizer, sedava o doente, terminava o procedimento, revertia, o cara acorda imediatamente. E aí aumentou muito a tranquilidade para o doente e para a gente também fazer essas biópsias. Tem uma coisa interessante, Celso, eu vou comentar aqui agora só para ver se isso para vocês tem algum sentido. Eu acredito realmente que não, e seja absolutamente desnecessário. Depois, fora do HC, a gente começou a fazer essa biópsia hepática através de um gelco. A gente colocava um gelco, puncionava o fígado com gelco e fazia as passagens das agulhas de Trucut através desse gelco. Por que eu estou comentando isso? Porque no final do procedimento a gente tinha um esqueminha que a gente fazia e dentro de outro gelco a gente colocava, a gente cortava e moldava e colocava dentro de outro gelco, gel foam. Então, na hora de tirar aquele gelco que a gente estava utilizando como canal de trabalho, por ele e outro gel que a gente empurrava um gel foam e ele ficava absolutamente entre o fígado e a parede abdominal. E, cara, a gente começou a fazer isso, realmente não caiu uma gota para fora do fígado, assim. Então, na hora que a gente tirava o gelco, o trajeto do gelco ficava substituído por um trajeto de gel foam. Gente, eu vi 3 complicações que eu me lembro claramente. Uma biópsia de fígado, uma biópsia de tumor, na verdade, guiada por ultrassonografia com perfuração da vesícula biliar, que a gente teve que operar, fez um coliperitônio. E eu vi um sangramento num transplantado, que aí a gente teve que entrar por laparoscopia para resolver. E o outro foi um hematoma intrahepático. Acreditem, o hematoma intrahepático é o que mais dá trabalho. O doente ficou uma semana internado, recebendo uma combinação de múltiplos analgésicos. É uma dor absurda, absurda. Assim, uma semana internado com morfina na veia. Assim, eram 5, 6 analgésicos, porque o paciente suava de dor. Suava, assim, literalmente suava de dor na sua frente. Rodrigo, e Pois não, doutor Phil. obtenção de material renal e não de fígado. Eu nunca vi acontecer, doutor Phil, assim, realmente a não obtenção de material hepático numa biópsia a princípio de fígado que eu vi na minha vida foi realmente só nessa tentativa de biópsia que resultou na perfuração da vesícula. Acho que foi a única vez. Eu achei muito interessante nessa técnica você conseguia atingir o lobo esquerdo. Acho que acho que vai ser com uma facilidade muito maior, né? Você imagina se ele tiver, bom, se tiver um nódulo, então, mais fácil, melhor ainda. Agora, a obtenção de material renal. Gozado que ele falou do baço, mas infelizmente, aconteceu comigo várias vezes, sabe? Do, do, do médico assistente obter material renal e não hepático, sabe?
Então, é uma situação desagradável, né? Não só para o paciente ter que biopsiar, como você fazer esse laudo, né, pode trazer algum problema. Então, eu acho que essa técnica evitaria isso. Ele, de novo, ele falou do baço, né? Aí no trabalho, mas acho que é importante saber dessa história da possibilidade de obtenção de material renal. Acho que com a ecoguiada isso seria muito mais difícil de ocorrer. Ah, com Acho que certeza. assim, Com Fila, certeza. tem uma outra coisa que eu acho que é uma grande vantagem. É exatamente isso, entendeu? Assim, boa parte das doenças, se a gente pensar numa doença parenquimatosa crônica, em boa parte dos casos, o melhor é realmente você ter múltiplas aquisições e de Certo. preferência bilobar, né? Claro, E claro. isso começa já a limitar muito a técnica percutânea, Sim. né? Então, assim, eu contei um pouco da minha vivência mas assim, eu não tenho muita dúvida que eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu já fui fazer biópsia que eu fiz ultrassom antes, só que ela não é guiada exatamente por ultrassom da forma que vocês fazem, né? Vocês têm um guiado real time ali, né? Tipo, a gente Isso. não, a gente fazia o ultrassom, escolhia a área, tirava o aparelho e colocava a agulha. É diferente um pouco, né? Ah, Então, perfeito. assim, eu já peguei biópsia de fígado, mas daí, sei lá, talvez pelo fato de ser cirurgião, você já está um pouco mais atento a algumas coisas. Assim, você tem que ter muita sutileza, porque eu já entrei para biopsiar o fígado, de repente, você sente uma leve resistência, eu abortei a biópsia naquele lugar, porque eu sabia que ia pegar pedículo. E se eu tivesse furado o pedículo, provavelmente ia evoluir para um desses quadros aí de hematoma intrahepático, tudo. Então, assim, eu não tenho dúvida que a técnica ecoguiada acrescenta muito conforto, tanto para quem executa quanto para o paciente. Acrescenta uma possibilidade naquele momento de uma investigação adicional, que foi o que aconteceu, né, Celso, aquela vez que fez o procedimento. Acrescenta muita precisão enquanto essa biópsia efetivamente é guiada no momento pela ultrassonografia, e a possibilidade de fazer múltiplas biópsias, que quando você vai fazer percutânea é muito mais complicado, Com né? certeza. Assim, a liberdade de escolha de localização, a liberdade de funcionar bilateral, a liberdade de quantidade de biópsias que você faz, efetivamente é muito diferente da técnica percutânea. Então, eu acho que isso entra assim como uma vantagem. Desde que o Celso me falou pela primeira vez, eu falei, pô, eu faz tempo que eu não faço biópsia hepática guiada por ultrassonografia, biópsia transparietal, mas a hora que o Celso me falou, eu falei, bom, agora eu vou começar a substituir toda e qualquer biópsia de fígado Por pela endoscopia. técnica guiada. Faz muito Exato. mais sentido na minha cabeça. É. Perfeito. Mas você... Vai ser super importante Não, nós pode falar, filho. conversarmos previamente para o tratamento do material aí. Acho que vai ser a É, garantia. eu vou mudar mesmo esse preparo do material. Eu acho que vale a pena mesmo, né? Eu aconselharia mesmo as pessoas a mudarem. Eu queria ouvir a opinião da Raquel e depois do Marcos, né, a respeito disso, para a gente fechar essa discussão. Acho que é um tema bem interessante e é uma nova indicação que tá crescendo cada vez mais, né? Raquel, Bom dia a todos. bom dia. Realmente, eu acho que é uma inovação e provavelmente vai ser uma facilidade de identificação. Eu acho que a importância desse método talvez seja para as biópsias de nódulos, mais do que para biópsia de parênquima, investigação de doença, embora possa ser usada também, porque eu não faço biópsia hepática, mas o que a gente observou desde a época que fazíamos só percutânea é que decaiu muito a demanda das biópsias hepáticas com a melhoria dos métodos de definição de estadio de cirrose ou fibrose. Então, hoje dificilmente se faz uma biópsia numa investigação de esteatose hepática, ou mesmo na definição da cirrose, os métodos de imagem, o FibroScan, na maioria das vezes, consegue essa definição de estadio e não há necessidade, ou não tem sido, ao menos eu não tenho visto os colegas hepatologistas se basearem em histologia.
Porém, na investigação etiológica, muitas vezes é difícil você ter a definição da etiologia de alguns casos de colestase ou mesmo de hepatopatia de fibrose inicial, onde se pensa em poder intervir, então é necessária a biópsia. Mas, no meu ponto de vista, olhando à distância, é que houve uma queda da demanda das biópsias hepáticas que antes se fazia para tudo, porque não havia outra maneira de você definir algumas coisas nesses pacientes. No nódulo hepático, esse sim, porque tem que ser guiado e é guiado por outros métodos de imagem, que é o que a gente tem feito, e eu acho que se for guiado por ecoendoscopia, talvez é isso que a gente tem que saber, se custo-benefício vai ser igual a outros métodos, César. Eu não tenho ideia de custo de agulha em comparação às agulhas usadas pela radiologia, se o custo deve ser semelhante, então talvez isso não traga diferença. E a observação que foi feita em relação ao conforto do paciente, sedar o paciente nesse momento é muito importante, realmente, porque eu lembro de alguns pacientes que era pedido para repetir depois de algum tempo, porque o fragmento era inadequado, esse paciente não ia fazer nunca mais, porque ele sofreu muito naquela biópsia percutânea ou guiada, porque ele estava acordado. E as complicações da biópsia percutânea ou guiada por método de imagem não deve ser não considerado. Eu lembro de um caso, esse caso marcou toda a equipe aqui da gastroenterologia, de um senhor que foi submetido a uma biópsia percutânea e no momento da biópsia ele teve uma hipotensão severa, um reflexo vagal, uma bradicardia super importante e evoluiu muito mal, formando, ele fez um hematoma gigantesco próximo ao hilo hepático. A biópsia deve ter sido muito profunda e ele evoluiu com abscesso hepático, ficou meses em tratamento pelo tamanho daquele abscesso, que não, mesmo com drenagem, foi muito difícil o caso. Então, complicações ocorrem mesmo quando é feito por biópsia não guiada. É isso aí, Celso. Obrigado. Eu queria saber a opinião do Marcos, né? Olá, bom dia. Bom dia, Marcos. Voltando aí que a semana passada eu não pude participar, mas as considerações de Raquel chamam muita atenção, especialmente porque o volume de biópsia hepática em relação à minha época de residência, bote aí mais de 20 anos, ela diminuiu muito, né? Então as indicações de biópsia hepática, a frequência diminuiu muito. Especialmente hoje, com o quadro clínico, laboratorial e a densitometria, né? São casos assim pontuais de biópsia hepática hoje, né? Especialmente está muito na moda a hepatotoxicidade de substância, de chás, de componentes hormonais, né? Então, quando existe uma etiologia em que esses componentes podem ser a causa, especialmente nos quadros de colestase, a gente lembra muito em fazer biópsia hepática, mas, claro, cada vez mais hoje, a gente não faz biópsia hepática para dizer que tem cirrose. A Raquel chamou a atenção aos nódulos, né? Deixando o custo de lado, eu vejo que a biópsia hepática ecoguiada, ela é muito segura. Segura porque você pode verificar a distância da sua agulha até o ponto-alvo. Segura porque você pode se afastar de áreas de vasos. Isso aí dá muita segurança. A gente não tem experiência com a biópsia ecoguiada, mas também a gente nota que não é uma coisa complicada em fazer, né? Especialmente que você, a depender da posição na região proximal do corpo gástrico, o fígado fica muito próximo da saída da agulha, né? Então, eu acredito que nessas investigações que há uma necessidade de fazer a biópsia em particular, muito hoje pela questão da toxicidade de chás, de substâncias, a gente vai, quem sabe, fazer um pouco mais de biópsia hepática ecoguiada
E a gente tem tudo para fazer uma biópsia segura, né? Especialmente porque depois a gente pode ver se teve alguma complicação, se está tendo algum sangramento, isso a gente pode também detectar. Eu estou falando isso, mas a gente não tem vivência, mas a gente pode fazer isso tranquilamente, né? Eu acho que é uma opção a mais, né? Fazendo uma comparação com a transjugular, eu não sei se o custo da transjugular é maior, acredito que sim, em relação à ecoguiada, né? Mas é uma alternativa, especialmente para os nódulos, né? Tem também na literatura drenagem de abscesso hepático também, né? Uma outra alternativa em que o ecoendoscopista vai ser lembrado e vai ser chamado. É muito interessante também essa questão do preparo utilizando heparina, né? E achei muito interessante também, Celso. É isso. Exatamente. Eu acho que a Raquel falou um ponto muito importante, né? No nosso tempo de residente, a gente fazia muito mais biópsias hepáticas do que hoje, né? Por quê? Justamente porque os métodos iconográficos, eles simplesmente, os métodos iconográficos de biópsia, entre aspas, virtual, eles melhoraram muito a performance diagnóstica dessas doenças, né? Entretanto, não tem como comparar, né, uma biópsia com o método de imagem, né? E o fato de você ter grandes complicações com a biópsia percutânea, o incômodo do doente, a possibilidade de biopsiar única e exclusivamente um nódulo, fizeram com que essa técnica fosse deixada ao descrédito, né? Mas eu, assim, volto a dizer, não tenho muita dúvida de que, a partir do momento que todo mundo começar a fazer biópsias por ecoendoscopia, essa indicação vai crescer. Ela vai crescer, porque realmente você ter o material, você ter o fragmento, é muito melhor do que você única e exclusivamente usar um método iconográfico para você fazer o diagnóstico. E, além de tudo, né, existem agora alguns devices, né, que medem a pressão portal. E até falou isso no começo do trabalho, né? Esses devices vão realmente ser um indicativo para que você faça a biópsia hepática. Eu acho que vai ser uma evolução, a facilidade com a ecoendoscopia é muito grande, e parece que o número de complicações é menor. É óbvio que vão surgir trabalhos da literatura, já estão surgindo, comparado com os outros métodos, mas o método transjugular, por exemplo, é muito mais invasivo do que o método por ecoendoscopia, né? E além disso tem tantas complicações quanto o método percutâneo, não é um método tão simples assim. Mas eu acho que essa é uma discussão extremamente interessante, né? É, realmente uma coisa que chama bastante atenção para a gente. Se alguém Viu, quiser Celso? Celso, fazer algum se você comentário, fica à vontade. permitir um Opa, comentário só e uma claro, pergunta. claro. O que acontece é a diminuição da indicação é porque assim sempre dependeu para, por exemplo, o início do tratamento por exemplo, da hepatite C, o estadiamento da fibrose, né? E hoje isso consegue ser feito tanto pelo Fibroscan quanto pela ressonância magnética. E os trabalhos já comprovaram que o estadiamento da fibrose intrahepática em si, pelos métodos não invasivos, é equiparável à biópsia hepática. Outra coisa que é um conceito que existe, que assim, por exemplo, na doença hepática gordurosa não alcoólica, o fato é que realizar a biópsia modifica a conduta numa minoria dos pacientes, tá? O que não deixa de ser um ganho adicional muito significativo quando você faz, por exemplo, hoje uma ressonância e consegue aferir o grau de fibrose, consegue aferir o grau de esteatose, consegue aferir o teor de deposição de ferro, esses métodos nunca vão trazer outras coisas importantes, né? Que é grau de atividade inflamatória, tipo de infiltrado inflamatório. Então, assim, você sempre ganha esse tipo de informação se você único e exclusivamente se você realizar uma biópsia. Outro comentário só, eu acho que o método transjugular acaba sendo um método agora que é utilizado basicamente em situações em que você tem um distúrbio de coagulação mais intenso. Quer dizer,
é a possibilidade da realização da biópsia de fígado, mesmo naqueles pacientes que têm um distúrbio de coagulação mais grave. Isso é sempre uma discussão, né? Se você, assim, a plaquetopenia, o alargamento de NR nos doentes com hipertensão portal e com cirrose, porque no fundo esses distúrbios de coagulação são compensados de outras formas, proteína C, proteína S. Então, na prática mesmo que você tenha plaquetopenia e alargamento do NR, clinicamente esses não são doentes que sangram mais do que um doente que não tem essas alterações, porque são compensados por outros fatores. E eu queria só fazer uma pergunta para vocês, com relação à biópsia de nódulo hepático. Qual que é o alcance que vocês têm do parênquima hepático com a agulha de vocês? Vou dar um exemplo. Tem um nódulo no segmento 7. É uma pergunta mesmo, se vocês conseguiriam chegar no nódulo hepático no segmento 7. E um outro comentário final. Gente, o próximo passo é começar a inventar umas agulhas de ablação por radiofrequência, hein? Então, Rodrigo, é o seguinte, olha, o segmento 7, por exemplo, tem dois segmentos que são muito difíceis, né, para você conseguir. Por exemplo, o segmento 7, bem ali próximo da arcada das costelas, né, ele realmente é bem difícil ali para você conseguir fazer esse tipo de procedimento. Existem alguns locais cegos, né, infelizmente, mas a maioria, por exemplo, dos segmentos, se você pensar no segmento, por exemplo, 3 também, você pode ter um pouco de dificuldade, mas no segmento 2, no segmento 4, são segmentos que são mais fáceis. A gente, na verdade, nós estamos agora, né, por exemplo, o segmento 4, realmente, quando está muito próximo da parede abdominal, né, da parede, aí fica bem difícil mesmo. A verdade é a seguinte, Rodrigo, toda lesão nodular que se encontre mais do que 3 centímetros da origem do transdutor, vai ser difícil fazer a biópsia. Eu posso te dizer que a gente tem um raio de 3 até, no máximo, 3,5 centímetros, não mais que isso. Não sei se o Marcos concorda, o Otávio, eu acho que esse é o nosso raio de ação. Celso, quanto mais próximo a saída da agulha do ponto-alvo, isso é melhor, né? Claro. Esse 3 aí, esse número mágico, 3, 4, é que você falou aí. Agora, eu estou assim, muito interessado nesse device que a Cook vai lançar, né? Eu não sei quando é que vai lançar no Brasil, para medir a hipertensão portal, porque no último Baveno, eles deram muita ênfase à elastografia, né? A elastografia mostrando já um grau de fibrose. E isso tem a ver muito com instituir ou não a profilaxia primária, né, da hipertensão portal. Então, com esse dispositivo que a Cook vai lançar, ou acho que já lançou, mas não na América Latina, eu acredito que não sei se você sabe sobre isso. Sim. A gente pode ajudar a definir o início do tratamento da profilaxia primária, né? Então, pressões acima de 10, enfim, já pode ser sinalizador de você usar bloqueadores, beta-bloqueador nesses pacientes. Então, estou muito interessado e isso é um fator a mais para demonstrar que nós, da ecodoscopia, vamos ajudar cada vez mais aos hepatologistas. Concordo plenamente. É isso aí. Bom, gente, vamos agora. A gente já discutiu bastante esse assunto. Vamos agora passar para o caso do Dr. Fernando. O Dr. Fernando vai apresentar um caso para a gente. Fernando, se você quiser compartilhar sua tela. Bom dia, gente. Dá para ouvir bem? Dá para ouvir bem. Pode compartilhar. Bom, o caso clínico que eu vou apresentar é um caso que a gente viu lá no hospital. É um paciente que veio referido, tá?
com um diagnóstico prévio, um paciente masculino de 64 anos. Ele já veio referido com diagnóstico feito pela patologia de um tumor neuroendócrino prévio, tá? Esse paciente veio com antecedente de dispepsia, quando a gente viu ele. Esse paciente veio com essa endoscopia que ele fez no mês de março, tá? Na primeira semana de março ele fez, foi visualizada uma lesão, tá? No bulbo duodenal, tá? Era uma lesão única e pelas medidas do aparelho, né, que foi usado na época nele, era 0,6 milímetros, que estava no bulbo duodenal. Aí vocês podem ver nas outras imagens que tem no corpo gástrico, tá? Que dá para ver uma atrofia que ele tem da mucosa do corpo gástrico, tá? Esse paciente foi para a patologia, né? Foi realizada a biópsia, foi realizada 2 biópsias daquela lesão que foi vista no bulbo, tá? E foi classificado como um tumor neuroendócrino, um G2, que deram uma classificação para ele, tá? Além de ser visto a atrofia que ele tinha da mucosa, né? E uma metaplasia intestinal também, tá? O marcador do KI67 foi dado na época de menos de 7%, tá? E posteriormente, aqui nesse serviço que ele veio referido, eles fizeram uma ressonância do abdômen do paciente, tá? Não foi visto, na verdade, nenhuma metástase, o gânglio linfonodal, né, à distância. E a lesão também, infelizmente, não foi visualizada nesse exame, tá bom? Posteriormente, ele fez uma ecoendoscopia, tá? E aí as medidas da lesão foi dada como 9,5 milímetros, tá? E classificado geralmente, eles não fizeram nenhum procedimento, só foi geralmente a endoscopia indicada para fazer um estudo mesmo da lesão e ver a profundidade da mesma, né? Eles colocaram que chegou até a submucosa, mais ou menos. Aí, diante desse caso do paciente, eu faço questionamento, né? Qual seria a conduta de vocês para dar nesse paciente? Como vocês conduziriam esse caso? Marcos, Raquel, depois o Rodrigo. Oi, Celso. É que eu estava me arrumando para sair. Me parece que é uma lesão no bulbo adenal, né? Que não Duodeno, chega, uma lesão de Isso. 0,7 não centímetros, chega 0,8 nem, não chega nem 10, né? É. Não chega a 1 centímetro, não. É um Fez G2, fez né? uma tomografia que foi negativa, fez uma É, ultrassonografia endoscópica é um G2, né? Essas e um lesões no bulbo G2. até 10 milímetros, a gente tenta tirar endoscopicamente, né? Para você ter mais tecido Perfeito. e ter uma representação melhor para o patologista, né? Então, a gente poderia tentar tirar essa lesão, né? Pode ser pelo método de utilizando o cap, aspiração, colocar uma liga e cortar abaixo da liga, né? E é um bom método para retirar a lesão. Perfeito. Raquel, alguma coisa diferente? Não concordo na tentativa de ressecção, sim, sempre. Não é uma lesão grande, eu acho que deve ser tentada retirar. Macroscopicamente, na fotografia, já dava essa impressão da possibilidade de ressecção. Então, é isso aí. Essa imagem. Pode continuar, Fernando. Bom, exatamente o que o Dr. Marcos falou, tá? Doutora Raquel. Aqui o paciente, a gente viu ele aproximadamente 2 meses após aquele primeiro estudo que ele fez, tá? E a gente também viu aquela mucosa dele que estava trófica e viu aquela lesão que pelo nosso aparelho deu mais ou menos 0,9 milímetros de diâmetro, tá? Não chega a 1 centímetro. Mas continuava aquela lesão única, tá? Aí foi realizada também uma ecoendoscopia para estudar a lesão, né? A extensão dela. Não sei se o senhor quer comentar, doutor Celso, da imagem. A gente vê uma lesão, né, como de praxe. Os tumores neuroendócrinos duodenais, eles são totalmente hipoecóicos, né?
bem delimitados, e eles acometem, se vocês, não sei se vocês estão percebendo aí, eles acometem a primeira e a segunda camada, né? Às vezes tem uma proliferação de mucosa por cima dele, por causa da própria mucosa doente mesmo, né? Mas vocês veem nitidamente que é uma proliferação da primeira e da segunda camada. O Philadelphia pode complementar, se ele quiser, né? Porque aí nós estamos vendo a macro. Eu acho que mostra bem isso, né? Essa não tem invasividade, né? Então vocês estão vendo que é uma lesão que não é invasiva, absolutamente nada. Está falando de submucosa, né? Exatamente. A primeira camada é a mucosa superficial, depois a mucosa profunda, e a terceira camada é a submucosa, né? Então você vê bem aqui, você vê bem a primeira, a segunda e a terceira camada envolvidas, né? É comum, né? Porque como ele nasce na base das criptas, não é? Então ele rapidamente está no muscular da mucosa e submucosa é o mais comum. E eleva por conta disso, né? Exato. Algum comentário, Raquel? Você quer fazer algum comentário? O próprio Marcos? Eu acho que essas imagens mostram bem que a gente consegue fazer a ressecção, né? Com, assim, entre aspas, com relativa tranquilidade. Eu acho, Eu, Celso, assim, dentro, desculpe aí, Fica à vontade. eu acho que sempre quando possível, assim, se você tem eco à sua disposição, acho que vale a pena sempre fazer o eco. É claro que se não existir o eco, a depender do tamanho, né, a depender de você injetar na submucosa e ele elevar muito rapidamente, você pode tirar a lesão, mas dentro do possível, essa ferramenta que a gente tem hoje, se você tem no serviço, é sempre utilizar, porque é uma segurança a mais, né? Também ver algum vaso, isso tudo aí são positivo fazer o eco. Perfeito. o meu comentário é exatamente isso que o Marcos falou. Essas imagens ficaram muito bonitas, muito didáticas, e é isso aí. Eu acho que quando possível, essa complementação dá segurança para quem vai fazer essa ressecção, que sabe exatamente em que camada está, é o ideal. Perfeito. Vamos lá. Pode continuar. Bom, e foi realizado exatamente isso. Foi usado um cap para o paciente. Foi realizado primeiro a ligadura, né, da lesão, e foi resecado com alça diatérmica, tá? Posteriormente foram colocados 2 clipes, né, para fazer hemostasia daquela lesão, e aquela imagem por último foi o resultado final, como ficou a ressecção daquela lesão, tá? Aí foi mandado para patologia, tá? E teve um pouco de divergência, posso falar assim, da patologia que ele teve da biópsia, que foi realizada numa primeira instância. O Ki67 veio menos do que 1%. Aquele primeiro que o paciente tinha, né? Na verdade, eles escreveram com um Ki67 que estava um pouquinho mais elevado, 4,6%, tá? Mas aí foi colocado como um tumor endócrino no G1, tá bom? Fila, seu comentário em relação à primeira biópsia e à segunda biópsia. Nós tivemos um caso exatamente assim, né? Que na biópsia eu dei um grau 2, né? Bom, por conta daquele caso lá, fiquei quebrando a cabeça. Uma coisa que pode acontecer é a reação imunistoquímica, ela envolver um pouco o citoplasma e, e você acabar contando como núcleo aquilo, sabe? Ou é uma reação fraca no núcleo que não deve ser contada. Você deve contar quando a reação no núcleo é muito forte. Então, talvez isso na biópsia ajude um pouco. Quando você tem a lesão como um todo, talvez facilite muito, não é? Porque você tem uma arquitetura geral, você olha a lesão como um todo, e isso daí também te dá a impressão de ser um grau 1 ou 2, não é?
essa visão geral, independente da contagem, né? Contagem eu acho que acaba promovendo esse tipo de coisa. Agora, quando você tem a lesão toda, você tem uma impressão geral dela, né? Eu acho que isso facilita muito. Eu Perfeito. tendo pelo tamanho, pela disposição da lesão, eu tendo a concordar com o grau 1. Eu também. Quando eu vi aquela lesão pequena, assim, eu imaginava que pudesse ser um grau 1, não um grau 2, né? O grau 2 também tem um comportamento macroscópico um pouco diferente, né? São lesões maiores, são, assim, pelo menos é o que eu vejo, né? Principalmente No do Odeno. duodeno, principalmente no duodeno. Eu, Celso, Queria discutir essa lesão que se estende ao limite aí da ressecção. É, Ah, como que vocês lidam? Porque você fez por ligadura, não é isso? sim. Então, como é que você... Porque eu tenho a impressão que a ligadura não te dá a precisão de observar a margem quando você está fazendo, né? A ressecção. Claro que aí tá, por exemplo, está descrito que já tem o artefato da fulguração, mas eu sempre fico com a impressão que a ligadura limita o teu conceito de margem. Vamos imaginar que a lesão esteja crescendo lateralmente, né? Como que você lida com isso com a ligadura, assim, pensando contrariamente, se você fizer uma injeção, elevar e fizer a ressecção eh, total, como um ISD. A sua pergunta é uma pergunta importante, porque, na verdade, eu uso, por exemplo, a ligadura em casos como esse, não sei se você viu, põe a imagem endoscópica, ela não é uma lesão bem volta, mais uma, ó, você vê, ela não é uma lesão bem pediculada, né? Ela é uma lesão é, como se fosse meio É um S, subpediculada, né? um SP. É. Então, ela é uma lesão subpediculada. Então, o que, que acontece? Se você for única e exclusivamente com a alça, você vai ter dificuldade. Se você injetar, ela vai desaparecer. Ela vai desaparecer e você não vai conseguir colocar a alça. Então, o que, que a gente faz? É uma lesão pequena, que eu não utilizaria o concurso da ISD nesse caso, tanto que a gente não utilizou, e a gente fez a ligadura elástica para, pode passar o próximo, para a gente pegar o pedículo, né? Então, aí você. Agora, a ligadura, eu sempre digo o seguinte: a ligadura é uma coisa importante onde você, se for possível, e sob visão, como está esse caso, você tem que ligar abaixo do pedículo, abaixo do anel. Então você tem que cortar abaixo do anel. É mais arriscado? É mais arriscado, mas é a conduta correta, entendeu? Isso no estômago funciona muito bem. Agora, eu acho que esse caso, assim, a gente vai ter que controlar, vai ter que avaliar. E a avaliação desse paciente nos próximos meses tem que ser pura endoscopia digestiva, provavelmente na mucosa não vai ter nada, mas se tiver alguma coisa que ficou, vai ser submucosa mesmo, né? E aí realmente vai ser difícil de tirar. Não sei se vai acontecer isso ou não. E aí a gente tem que Não fazer tem uma endoscopia, não podemos esquecer disso. o Bom dia, Paulo. controle é exatamente esse que você falou. Agora, a minha experiência, assim, quando você rebiopsiar isso, não vai ter mais nada. Não vai ter nada, da É mesmo? mucosa não vai ter nada, tem que fazer ecoendoscopia. Isso é Isso. importante. Mas não vai ter, porque com essa cauterização aí, possivelmente já Destrói o levou tecido. isso. O Otávio quer falar, acho que o Otávio quer falar. Eu queria, bom dia para todo mundo. Não, eu só queria falar, esse caso, quando ele chegou para mim realmente como um grau 2, fui eu que fiz, né, o procedimento. Veio com indicação, ele veio do Rio de Janeiro, esse paciente, com indicação de duodenopancreatectomia. E aí caiu para mim, e aí eu falei, não, é uma lesão pequena, vamos tentar ressecar e ver o que vem, né? E aí, enfim, veio o grau 1.
Quanto à ressecção, o Fila foi bem feliz quando ele disse que quando a gente faz a ligadura elástica, realmente a gente perde um pouco a referência da margem. Você tem toda a razão, Fila. Eu, particularmente, não gosto de fazer essa técnica. Normalmente, quando é em duodeno, eu faço underwater a ressecção, né? Mas, e outra, ISD ou mucosectomia convencional, acho que os outros endoscopistas aí do grupo vão concordar comigo, mas é praticamente 100% de perfuração. E por se tratar de uma lesão céssio, quase de espraiamento, eu confesso que fiquei com um pouco de receio de fazer underwater e pegar com a alça e perfurar. Por isso que eu optei pela técnica de ligadura elástica. E aí, realmente, como o Fila disse, a gente perde um pouco o parâmetro de se pegou totalmente a lesão ou não. E eu acho que foi por isso que veio com a margem aí coincidente. Aí o que eu indiquei para esse paciente é realmente ele voltar em 3 meses para a gente fazer uma endoscopia e ecoendoscopia para segmento e ver se a gente acha alguma coisa. Perfeito. Eu Celso, penso da mesma forma que Celso, eu você. também. Oi, fala, Raquel. Eu queria observar que na primeira foto, quando a gente vê a aproximação da banda elástica, a impressão que a gente tem, isso é uma impressão, claro, subjetiva, mas a impressão que a lesão está totalmente dentro Do anel. desse, né, do anel. Então, e já tinham medido essa lesão pela ecoendoscopia como sendo uma lesão pequena. O Otávio tinha medido. Então, a escolha do método eu achei bem adequada, Eu porque também. parece envolver toda a lesão. Puxou bem claro que o grande problema é a margem lá na submucosa. Essa é a grande dificuldade. Mas essa sucção consegue, na maioria das vezes, trazer essa área ali. Por isso que a gente opta por esse tipo de técnica para essas lesões pequenas, dessa maneira aí. Eu achei bem escolhido. O underwater a gente faz também, é uma opção. E outra coisa, na preocupação da perfuração, teria feito como você fez, colocou uns clipes aí, na hora você já sela essa perfuração. Não há muita preocupação com isso, em geral. Perfeito. É isso mesmo. Celso, a nossa vivência com ligadura elástica de vários isótopos aqui na Bahia é muito grande, né? Então, a gente... eu nunca vi uma perfuração de esôfago após ligadura elástica, porque observe que a tendência, quando você aspira e entra dentro do cap, a tendência é que a muscular própria saia da liga. A liga pega, e o objetivo maior é esse, pegar a submucosa até a luz, né? E o tamanho da lesão, que não chega nem 10, é uma lesão que entra facilmente no cap, né? O cap tem uma profundidade suficiente para essa lesão entrar quando é até 10 milímetros aproximadamente. Agora, estrategicamente, depois que eu tive uma perfuração fazendo esse método no duodeno, estrategicamente eu injeto um pouco, pode ser soro mesmo, na submucosa, né? Eu acho que eu tenho um pouco mais de segurança, mas a possibilidade de perfuração realmente é muito pequena. Se você for ver a espessura do esôfago, ela é menor do que, eu acredito, o professor Pila pode falar, do que do duodeno, né? Então, a liga, ela pega a submucosa, pega muscular, isso é muito difícil, Perfeito. Mais algum comentário, gente? Bom, então, a proposta para esse paciente é o segmento, né? O segmento deve ser feito dentro de 3 meses com uma ecoendoscopia, uma endoscopia com biópsias, né? Com certeza, se o Otávio encontrar alguma coisa durante a ecoendoscopia radial, né? Porque vai ser muito tranquilo, ele vai passar o setorial e vai fazer uma biópsia por agulha, porque não adianta biopsiar por coisa, mas muito provavelmente a minha experiência mostra que esse paciente está completamente curado. Essa é a minha impressão. Eu já tive até a oportunidade a gente publicou um trabalho sobre os tumores neuroendócrinos gástricos e
e duodenais, foi até uma tese da Débora, né, do marido da Débora, e realmente acho que esses pacientes vão ficar muito bem do ponto de vista de segmento. Só um último comentário, doutor Celso. Como diria minha mãe, depois que Inês é morta, é fácil falar, né? Mas depois que eu vi o anátomo patológico, eu me arrependi de não ter feito Underwater, né? Porque eu tinha tudo, tinha o Ovesco não, o outro clipe lá, esqueci o nome, junto comigo, tinha clipe, o cirurgião estava junto comigo na sala, enfim. E aí eu me arrependi de não ter feito cosectomia underwater. E se tivesse perfuração, é só colocar o clipe, que praticamente resolveria o caso, entendeu? Mas, enfim, agora é seguir o doente, mas acho também que não vamos encontrar nada no segmento. Não, acho que você não vai encontrar absolutamente nada. Acho que esse paciente está realmente curado, não vai ter grandes problemas. Celso, um último comentário, assim, rapidamente. É importante ter os acessórios para você fazer esse procedimento. Inclusive, a gente não deve esquecer, cada vez mais, a gente vem utilizando a bomba de CO2, né? E isso é importante. Agora, esse caso também foi uma demonstração em que, quando o endoscopista está em dúvida se tira ou não a lesão, se o estudo da superfície está deixando ele em dúvida se deveria tirar ou não, mandar para a cirurgia ou não, isso é uma demonstração que vale a pena tirar, porque você oferecendo ao patologista, né, uma espécie melhor, pode modificar muito a vida do paciente, entendeu? Claro que tem aqueles casos que a gente não tem dúvida, não, aqui é cirurgia, mas quando existe uma dúvida, tente tirar, porque pode acontecer isso que aconteceu aí, né? Exato. O paciente foi muito bom. Perfeito. Sim. Bom, gente, pode falar, Otávio. Não, o Marcos foi preciso no comentário, concordo 100% do que ele disse, exatamente isso. É isso Ele aí. fazia duodenopancreatectomia. E nós, como disse o cirurgião, menos uma duodenopancreatectomia no mundo. É isso mesmo. É isso aí, gente. Alguém tem algum comentário? Bem, se ninguém tem nenhum comentário, eu vou encerrando aqui a reunião. Quero agradecer a presença de todos vocês. Quero desejar a todos vocês uma boa semana e a gente se encontra na próxima terça-feira em mais uma reunião do nosso programa de capacitação complementar em via biliar e pancreática. Muito obrigado a presença de todos e tenham um bom dia. Tchau, tchau. Boa semana. Bom dia.